era pandemia, então a gente estava num momento muito agudo de violência contra a mulher, as pessoas acessando muito as redes sociais e o problema do stalking se avolumando, crescendo. E eu me lembro como se fosse hoje, do dia em que a lei foi sancionada, que eu entendi que a partir daquele momento aquela história ia virar lei, lei de verdade. Eu até hoje não consigo explicar o sentimento que foi aquilo, porque foi um alívio muito grande, uma sensação de missão cumprida. E uma curiosidade, o meu caso nunca se enquadrou em stalking, porque ele é anterior à lei. O momento que eu precisei ter mais coragem foi quando eu estava na audiência e é claro que o perseguidor não compareceu e eu ouvi de uma juíza: para a justiça isso aqui é menos que uma briga de vizinhos. Ali eu pensei, eu não posso ir para minha casa me conformar e chorar, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi nesse momento que eu me enchi de coragem e pensei, vou usar o meu trabalho para conseguir fazer alguma coisa. Aquele sentimento de coragem eu nunca me esqueci. Eu trabalhava na TV e sempre teve essa coisa de o rosto que está na TV, você está na casa das pessoas e as pessoas têm uma sensação de intimidade com você que você não partilha, né? Já que elas te veem todo dia. Esse cara, ele é um tipo de stalker e eu estudei cada um desses tipos, que ele quer muito a sua atenção, ele quer chamar a sua atenção, ele quer ser querido por você. E quando isso não acontece, ele passa a ser violento. E foi isso que aconteceu comigo. No começo, ele tentava chamar minha atenção de todas as maneiras nas redes sociais dele, publicando sobre mim. Ele chegou ao absurdo de procurar fotos de atrizes em cenas íntimas e que parecessem comigo. E ele fazia isso em série, era coisa de 20, 30, 40 posts por dia. Quando aquilo começou a me incomodar, porque claro que aquilo estava me deixando desestabilizada, e eu procurei a polícia e encontrei esse cara e resolvi processá-lo, assim que ele recebeu um documento com meu endereço, aí ele começou a me perseguir de fato. Ia para a porta da minha casa, me fazia ameaças de morte, 20, 30, 40 ameaças por dia. E ali eu percebi que eu estava diante de uma pessoa mentalmente instável, e é dessas pessoas que a gente precisava ter medo. E foi ali que eu entendi isso. O que mais me assustou é que as pessoas achavam aquilo engraçado. As pessoas achavam, olha lá, o cara apaixonado pela menina da TV. E quando ele começou a postar fotos da frente do meu condomínio, porque ele tinha o meu endereço, estava no processo, ele se postava na frente da minha casa, ele ficava na frente da minha casa e ali ele postava fotos do meu condomínio o dia inteiro. Postava foto de manhã, à tarde, à noite, ele sabia a placa do meu carro, ou ele ia para frente da emissora, postava fotos da fachada da emissora. Eu tive que avisar os porteiros do que estava acontecendo. Toda vez que eu saía de casa eu tinha que entender o padrão na frente do prédio para ver se tinha algum carro diferente, se tinha alguma pessoa diferente ali. E isso durou anos. As pessoas não têm noção da tortura que é você não ter a segurança de entrar e sair de dentro da sua casa. O impacto é gigante e ele não some, ele não acaba. A minha primeira reação ao conhecer qualquer pessoa é medo, principalmente se essa pessoa for do gênero masculino. É sempre muito assustador. A gente passa a ver uma quantidade infinita de inimigos, porque você não sabe quem são essas pessoas. O que mais me assustou na época é o fato de não haver nenhuma previsão na lei para quem não tinha vínculo. Eu não conhecia esse homem, então a lei me deixou à mercê de um desconhecido que resolveu me transformar num alvo e a justiça não me amparava. Então essa sensação de desamparo, ela me acompanha até hoje. Por mais que eu saiba que hoje existe a lei, por mais que eu saiba que ela protege outras mulheres, quando foi a minha vez isso não aconteceu. Então hoje eu mantenho as minhas redes sociais fechadas, eu continuo todos os dias a mudar o padrão de ida e volta para casa, eu nunca faço o mesmo caminho, eu sou monitorada, então é um tipo de preocupação que eu gostaria de não ter, e graças a esse criminoso eu preciso ter. É muito complicado lembrar disso, porque eu fiz tanto boletim de ocorrência. Na época eu fiquei muito assustada, porque eu tô falando de dezenas de ameaças de morte por dia, então eu ia tanto à delegacia, tinha que ser de dia, então eu saía do meu trabalho carregando uma pasta com um monte de prints para mostrar para a justiça que esse homem estava me ameaçando de morte, porque eu tinha muito medo de ser o próximo feminicídio, e a justiça procurar, sei lá, meu ex-marido, meu ex-namorado, sabe, e não enxergar
o que esse cara estava fazendo. A gente pediu providências ao Facebook, nunca aconteceu. Eu fiz de tudo, e eu queria fazer tudo pela lei, mas a lei não acompanhava a gravidade daquilo. Então eu fui tantas vezes à delegacia que a delegada ficou com pena de mim, porque ela via esse desespero. Então aquilo foi um grande pesadelo. Eu tinha que todos os dias sair da minha casa carregando uma pasta de ameaças de morte para ir à delegacia contar para a justiça que a minha vida estava em perigo, e a justiça não fazia nada porque não tinha o que fazer, não tinha lei. É um pesadelo. Aquilo foi um pesadelo. A sensação de pavor, ela me acompanhava desde o momento de acordar até o momento de passar acordada, porque eu não dormia. Esse homem poderia estar em qualquer lugar. Você imagina a sensação. Eu não conheço o meu algoz. Eu não sei que rosto tem o homem que ameaça me matar todo dia. Como é que a justiça não via gravidade nisso? Como é que a lei não existia para amparar esse tipo de caso? Então a sensação do medo, ela nunca vai embora. Para quem já foi perseguida, para quem já sofreu stalking, a sensação nunca vai embora. Então, para mim, qualquer frase mal colocada é uma ameaça, até hoje. E eu tomo as providências que precisam ser tomadas, porque eu já tive que aceitar a realidade de viver com medo. É assim, o trauma de quem tem um inimigo desconhecido, é isso que traz para a sua vida. Você nunca mais perde a sensação de estar sendo perseguido. Quando eu vi que a justiça não enxergava a gravidade naquilo como deveria enxergar, e os agentes da justiça com quem eu tive que conviver naquela ocasião também minimizaram essa questão. E eu entendi naquele momento que se a lei não mudasse, qualquer agente da justiça faria a mesma coisa. Não havia qualquer previsão. Naquele dia eu entendi que eu deveria usar o meu trabalho para isso, mas eu não podia, como uma jornalista, usar o meu caso, mas eu tinha certeza que outras mulheres passaram por isso. Foi quando, numa busca, um colega meu chamado Flávio Dias, um grande jornalista, encontrou o caso da Verlinda Robles, e numa simples pesquisa nós encontramos outros 2 casos em Mato Grosso do Sul de mulheres que viviam isso. E o caso da Verlinda, nós ficamos amigas imediatamente porque eu entendi aquela dor. A Verlinda teve que mudar de país para fugir daquele homem. E eu pensei, essa é a minha chance. Eu vou dar voz a esse problema, contando a história de outras mulheres cujo dilema eu entendo, e fazer o que a gente pode fazer, que é pressão para o poder público enxergar um problema que parte da sociedade. Então eu usei o trabalho da imprensa, que é o meu trabalho, para fazer o que a gente tem que fazer, que é oferecer uma oportunidade do poder público trabalhar em favor da sociedade. Eu me lembro até hoje o momento em que eu vi aquela matéria no ar e eu entendi o que a gente tinha feito, a grandiosidade do que a gente tinha feito. Eu ainda vivia aquele pesadelo e eu pensei, pode ser que o meu caso nunca seja resolvido, mas a partir daqui as pessoas vão saber o que existe um problema e ele precisa de uma legislação. Então, no dia seguinte, quando a assessoria da senadora entrou em contato comigo, eu fiquei emocionada e aí comecei a entender qual seria o meu trabalho ali. Eu precisava explicar para essas pessoas onde estava a brecha, como foi todo o meu caminho em mais de um ano fazendo boletim de ocorrência para que isso não acontecesse mais. Então, aquelas matérias que até hoje eu tenho muito orgulho delas, elas estão disponíveis na internet, foram das primeiras matérias sobre stalking escritas para o G1. Foi uma série e a partir daquela série nós conseguimos uma coisa inédita, que foi uma medida protetiva para Verlinda. Como ela não tinha vínculo com esse perseguidor, a lei não previa possibilidade de medida protetiva. E a nossa primeira vitória foi conseguir, no dia seguinte, uma medida protetiva para ela. Ali eu comecei a entender a proporção que aquilo tinha tomado. Em 20 anos de carreira em que eu me senti útil de verdade, o meu trabalho naquele momento seria um agente que ia contribuir para a criação de uma lei tão necessária. E apoiei em tudo que pude, expliquei em cada detalhe, em todos os outros contatos que se seguiram, porque nos falamos por algumas semanas para a gente poder calibrar tudo, porque claro que o interesse deles era que isso fosse, que servisse, né, para cidadã que eu era. Ali eu estava como cidadã e não como profissional, como jornalista apenas. E foi sensacional, assim, foi rápido, tudo muito rápido.
Felipe, que foi o assessor que conversou comigo, do dia em que nós conversamos sobre a questão da lei, onde estavam essas brechas, até o momento em que a lei foi sancionada, todo momento a gente conversava, ele me contava sobre o avanço da lei, era pandemia, então a gente estava num momento muito agudo de violência contra a mulher, as pessoas acessando muito as redes sociais e o problema do stalking se avolumando, crescendo. E eu me lembro como se fosse hoje do dia em que a lei foi sancionada, que eu entendi que a partir daquele momento aquela história ia virar lei de verdade. Eu até hoje não consigo explicar o sentimento que foi aquilo, porque foi um alívio muito grande, uma sensação de missão cumprida. E uma curiosidade, o meu caso nunca se enquadrou em stalking, porque ele é anterior à lei. E depois que a lei foi sancionada, eu não procurei mais ver o que é que esse homem estava postando, se ele continua postando, não sei. Mas eu sei que a partir dali outras mulheres não iam conhecer o desespero que eu conheci. E isso era sentimento bom o suficiente, era orgulho suficiente. Eu acho que o poder do sentimento de ser útil é inexplicável. Como naquele dia em que a lei foi sancionada, eu entendi que o meu trabalho como jornalista fez sentido. Porque eu tinha, através do meu trabalho, dado voz a vítimas que precisavam de amparo na lei, e como não existia a lei, o poder público se mobilizou de forma que existisse lei. Então, a partir daquele momento, existia uma lei. E eu me lembro de várias vezes, quando eu vi a imprensa noticiando a sanção da lei, sentar muito em silêncio e pensar: meu trabalho valeu a pena. E talvez tudo tenha se articulado de forma tão inteligente de que uma jornalista tenha conhecido isso e pudesse usar o seu trabalho para fazer o que é certo, para fazer o que fosse útil. Então, naquele momento, eu saí da posição de vítima e entrei numa posição de contribuição, de ter feito a minha parte para aquela lei existir. Eu fiquei muito orgulhosa. A parte mais interessante é que a minha história nunca foi contada. Eu contei a história de outras vítimas e aquilo para mim era o suficiente, mas eu contei essas histórias com a dor de quem viveu. Eu contei cada uma daquelas histórias com a dor de quem viveu e com o entendimento de quem viveu. Então a minha história, ela nunca precisou ser contada para que alguma coisa acontecesse. Bastou que eu desse voz a outras mulheres que também precisavam, tanto quanto eu, da existência dessa lei. Eu assisti a sessão, assisti ao vivo, quando a senadora mencionou meu nome e o nome da Verlinda. Eu lembro da sensação de tirar uma tonelada das costas e pensar: eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha parte e agora existe uma lei. Eu só pensava nas outras mulheres que viveriam o que eu vivi, de pegar uma pasta cheia de prints, cheia de impressões de rede social, chegar numa delegacia e dizer: eu preciso ser protegida desse perseguidor, e um delegado, uma delegada vai ver e dizer que tem lei. Então, tem lei que protege essa mulher, ela consegue sair dali com uma protetiva, ela consegue depois ligar no 190, como aconteceu com a Isis Valverde depois, e receber a visita de uma viatura e ser amparado, e esse perseguidor ser preso, ser enquadrado. Então, naquele dia, quando a lei foi sancionada, eu entendi que, graças a mulheres que não silenciaram, incluindo a senadora Neila, existia uma lei e outras mulheres não iam conhecer o desespero de ser perseguidas e não ter amparo na justiça, proteção. E num Brasil em que as mulheres sofrem tantas violências e todos os dias a gente tem inúmeras maneiras de se agredir uma mulher, seja física ou verbalmente, e de danificar esse psicológico, de fazer essa mulher sofrer psicologicamente. Hoje a gente tem tantas maneiras de torturar psicologicamente uma mulher, que o fato de existir uma lei que impeça que isso aconteça me dá um orgulho muito grande, porque hoje eu trabalho com redes sociais, eu sei o quanto um homem, um perseguidor, ou uma mulher, uma perseguidora, pode ser covarde atrás de um teclado. Saber que existe uma lei que ampara essas vítimas é um motivo de orgulho muito grande. Saber que até
o trabalho de quem luta para proteger outras mulheres, que é uma luta que eu também compartilho, essas pessoas serão amparadas se elas forem vítimas de um crime de perseguição. O fato de existir uma lei que acompanhe a evolução dos tempos e a evolução do nosso comportamento em redes sociais me dá muito orgulho, porque talvez se aquilo não tivesse acontecido e essa existência, essa iniciativa da senadora Leila não tivesse existido, talvez a gente ainda estaria sem nenhuma lei que proteja essas pessoas, essas vítimas. Quando o meu perseguidor começou com esse comportamento violento e ostensivo nas redes, ele se sentia amparado por duas coisas. Primeiro, porque a rede social é lenta e ela não tem nenhum interesse em fazer com que esse perseguidor seja banido, porque enquanto dá audiência ali, elas vão atrasar esse processo tanto quanto puderem. E segundo, que todo covarde é covarde quando está diante da justiça. Atrás de um teclado ele é corajoso. Quando ele está diante da justiça, ele é covarde. Então, saber que existe uma lei que coloca essas pessoas dentro de uma normativa é muito confortável, porque o comportamento dos brasileiros na rede social não mudou para melhor. O fato de existir uma regulação que cataloga o crime, vai além da tua liberdade de expressão, isso é crime. É muito gratificante e eu me sinto contribuindo com um debate que vai muito longe ainda. Diante do que a gente vive hoje nas redes sociais, a gente vai precisar de mais e mais iniciativas que amparem as pessoas dentro desse universo. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte disso. Essa história me ensinou a nunca me calar. Quando um covarde, um perseguidor, isso seja no ambiente virtual, seja na rua, seja em qualquer outro ambiente com uma mulher viva, quando ele decide te transformar num alvo, ele não espera que você reaja. Ele quer ver você humilhada, assustada, apavorada e calada. Essa história toda me ensinou que uma mulher calada é só mais uma mulher com medo, como viveram as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias e tantas outras mulheres. Eu não fui chorar encolhida na cama, eu fui atrás de justiça, berrando em todos os lugares que se fosse possível e usando o meu trabalho para isso. Então, se as mulheres diante de uma injustiça também procurarem os meios corretos, os meios legais e o apoio da imprensa, a gente consegue mudar e chamar a atenção do poder público com toda a força. Muitas vezes, eles também precisam que esse clamor parta da sociedade. Então, eu me entendo hoje como uma mulher de luta, uma mulher de coragem. Essa é a postura que as mulheres precisam ter. Já foi o tempo da gente se assustar, ficar com medo e calar e não enfrentar o que vem. Hoje eu sou muito orgulhosa, e não orgulhosa do que eu fiz, mas de ter sido útil, de ter sido parte de um processo de mudança que é necessário. E no que depender de mim, desde essa época eu fiquei tão tomada pela coragem disso ter dado certo que eu nunca mais parei. Hoje eu tenho 2.300.000 seguidores numa rede social que só fala sobre proteção da mulher. Então essa coragem que eu aprendi vendo alguma coisa acontecer para melhor, eu levo para minha vida e vou levar para sempre. Eu sou Jaqueline Naujorts, jornalista que inspirou a criação da lei do stalking, e eu sou uma mulher de coragem.